O Palmeiras encaminhou a renovação do contrato do atacante Flaco Lopes, artilheiro da temporada do Verdão. E agora avança também nas conversas para assegurar Abel Ferreira, quem sabe até 2027 no comando. Mas não para por aí, Palestrino. Às vésperas do duelo decisivo contra o River Plate no Allianz Parque, o torcedor pode ver uma grande novidade na lateral direita. E para fechar, o Verdão está na cola da liderança do Brasileirão e depende somente de si agora para assumir a ponta da tabela. Será que o Verdão briga por esse campeonato brasileiro? Palestrino, não se esquece aí de verificar sua inscrição no canal, o seu like é muito importante para este vídeo, tá bom? E se você gosta do nosso conteúdo e assiste a gente pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho hypar, assim você ajuda muito ao YouTube entender que esse vídeo tá bacana e espalhar para outros palmeirenses, beleza? Dito isso, vamos falar do nosso Palmeiras nessa primeira edição do nosso vídeo no canal Notícias Meu Verdão dessa terça-feira. Vem comigo, Palestrino. Ah, meu querido Palestrino, minha querida Palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo sempre, toda vez que eu apareço por aqui, diretamente a este coração alviverde. Que saudade que eu estava de vocês. O último vídeo que eu postei aqui foi na terça-feira passada. Decidi tirar uma semaninha aí mais ou menos de folga para sossegar, para colocar as ideias no lugar. A gente precisa disso, né, para dar clareada na cabeça, mas estamos de volta para trazer as informações do Palmeiras. E olha só, de quarta-feira para cá o Palmeiras vem vivendo no céu, né, podemos dizer assim. Vitória muito boa contra o River Plate lá fora, a mídia descendo pau no Palmeiras, falando que o Palmeiras provavelmente podia perder o jogo, não sei o que. O Palmeiras foi lá e enfiou 2 gols nos caras. Vencemos muito bem pelo Campeonato Brasileiro. Ó a foto dos homens aqui, ó, no sábado passado. Apenas a 2 pontinhos agora só do Flamengo. E é isso que a gente vai conversar agora, tá bom, Palestrino? Olha só, o Palmeiras agora depende somente de si para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, Palestrino. Com o empate do Flamengo e Vasco, o Verdão segue na terceira colocação da competição, mas em pontos perdidos passa à frente do Flamengo. Dito isso, pelos jogos atrasados que nós temos, caso o Palmeiras vença. O clube carioca está com 51 pontos, enquanto o Palmeiras soma 49. No entanto, o Flamengo soma 23 partidas disputadas contra somente 22 do Palmeiras. Em caso de vitória palestrina em seu jogo atrasado contra o Juventude, a equipe do professor Abel Ferreira iguala os 23 duelos do rival e fica com 52 pontos, assumindo a ponta da tabela. O jogo entre Palmeiras e Juventude acontecerá, vocês já sabem muito bem, no dia 11 de outubro, às 19 horas, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. E essa data, né, vai cair no meio de uma data FIFA. O Palmeiras pode ser muito prejudicado porque deve ter vários dos seus atletas titulares convocados para as suas seleções. Magnífico jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. Primeiro tempo, o professor Abel Ferreira entrou com o time todo reserva e o que ficou aí por parte da crítica toda nossa, né? Eu não fiz vídeo, tô fazendo agora, é porque ele continuou com o Everton no gol, né, cara? Eu acho que era uma boa oportunidade dele ter colocado o Carlos Miguel. Enfim, escolhas do treinador, o único titular do último jogo do final de semana foi o Everton. O Palmeiras fez aí uma partida, né, ó, no primeiro tempo meio assim, meio desconfiado, pênalti no Facundo Torres, muito feliz pelo Rafael Veiga que converteu o pênalti fazendo 1 a 0. O segundo gol que o Palmeiras tomou no sábado, a zaga do Palmeiras assistiu. O Mikael é um zagueiro que eu já falei pra vocês e repito, não é um jogador confiável na zaga do Palmeiras, pelo menos essa é a minha opinião. Aí o Palmeiras assistiu aqueles 3 chutes que o Fortaleza deu, o terceiro acabou culminando no empate do time do Nordeste pra cima de nós. Mas no segundo tempo, o mesmo time, parece que só teve uma alteração, né, no segundo tempo. Ele colocou o Sousa para jogar do lado direito e jogou o Facundo pro lado esquerdo. Culminou no segundo gol do Palmeiras, o Sousa fazendo um baita de um golaço, o primeiro dele pelo Palmeiras, com um chute de primeira ali, quase da intermediária, e o goleiro não conseguiu defender. 2 a 1 pro Palmeiras e aí depois o Abel Ferreira resolveu apelar. Aí começou a colocar os titulares.
Flaco Lopes, Vitor Roque, Andrés Pereira, Lucas Evangelista. Aí, meu amigo, foi um amasso do Palmeiras. Com destaque para este camarada que tá na sua tela, o Andrés Pereira, que fez 2 golaços pelo Palmeiras para acabar de afundar de vez o Fortaleza na zona de rebaixamento e assumir assim, quem sabe, um postulante ao título deste ano. Embora estejamos na terceira colocação com um empate, se não me falha a memória, do Cruzeiro. Na verdade, empate não, o Cruzeiro venceu, né, no último final de semana. O Cruzeiro assumiu a segunda posição, só que o Palmeiras tem 2 jogos atrasados comparados ao Cruzeiro e tem um jogo atrasado comparado com o Flamengo. Então o Palmeiras hoje podemos dizer que depende apenas de si para ser líder do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem confronto direto contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, que serão jogos duríssimos para o Palmeiras, mas temos total capacidade de vencê-los. Quero saber demais o que vocês acharam desse último jogo do Palmeiras aí contra o Fortaleza. Comenta aqui também, eu não fiz vídeo. O que vocês acharam da atuação do Verdão contra o River Plate na semana passada? O Palmeiras tomou um golzinho lá que deu aquela assustada, mas tem tudo aqui para cravar e sagrar a sua vaga para a semifinal da Libertadores no jogo de amanhã. Quero saber muita opinião de vocês, escreve aí nos comentários aí, os pitacos de todos. Quero saber muitas opiniões, sempre é muito importante interagir com vocês aqui no canal. E dando sequência aqui, Palestrino, vamos falar um pouco agora desse próximo jogo do River Plate, né, contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela volta das quartas de final da Libertadores. O Verdão pode ter, Palestrino, uma novidade muito importante aí para esse confronto decisivo contra o clube argentino nessa próxima quarta-feira. O lateral Kelvin, que sofreu um trauma no pé na vitória por 2-1 lá na Argentina, ainda é dúvida para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Caso não tenha condições, o argentino Agustín Giai, ele mesmo aí que está na sua tela, deve assumir a titularidade e carregar a responsabilidade de segurar o lado direito da defesa alviverde. E a lateral direita é um setor que vive um momento de renovação no Palmeiras. Depois de quase 5 anos com Marcos Rocha e Mike se revezando naquela posição, o Palmeiras se reestruturou nos últimos meses, né? Na verdade nesse ano, né? O Rocha foi pro Grêmio, como vocês estão cansados de saber, e ó, tá sendo líder lá já, hein? No elenco do Grêmio, hein? Putz grilo. A gente criticava o Marcos Rocha, é verdade, pela idade aqui, a gente não pode ser hipócrita, mas ó, o cara tem uma bagagem, um currículo e um respeito, cara. Qualquer time que ele jogasse, os caras iam respeitar ele. E lá no Grêmio não tá sendo diferente, tá sendo um dos líderes do elenco do Grêmio. E ele foi peça vital aí nesse último jogo aí no Grenal que teve contra o Internacional, tá? Eu ouvi muitas coisas boas sobre o Marcos Rocha no comando ali, né, como capitão, como aquele líder de elenco que ajudou muito o Grêmio vencer o jogo contra o Internacional no último final de semana. Além do Marcos Rocha, o Palmeiras teve o Mike, que também foi para o Santos, que não tá vivendo ali também uma boa fase. O Mike vem de muitas lesões, né, e tá tendo alguns problemas também devido a essas lesões lá no Santos. Para repor essas vagas, Palestrino, o Verdão investiu pesado no argentino Agustín Giai ano passado e este ano no Kelvin, que caiu como uma luva nesse elenco do Palmeiras de 2025. Ambos caíram rapidamente, isso é importante a gente falar aqui, nas graças da torcida. Tanto o Giai demorou um pouquinho, né, para se estabelecer, para entender como é que é o futebol brasileiro. O Giai já demonstrou muito boas partidas jogando pelo Palmeiras e o Kelvin chegou também metendo o pé na porta, acabou tomando a titularidade do argentino, fazendo muito boas partidas. E aí o que a gente tem para falar para vocês, que o torcedor não tá sentindo falta do Marcos Rocha e do Mike, que já foram figuras importantes nesse elenco, porque os dois que chegaram, tanto o Giai quanto o Kelvin, assumiram muito bem ali aquela posição da lateral direita. O estilo de jogo do Palmeiras se manteve, né? Mas com uma nova energia agora. Giai cumpre muito o papel tático semelhante ao do Marcos Rocha, ajudando na saída de bola e liberando o Piquerez para atacar, só que com mais juventude e vigor físico do que o Rocha, que tem idade avançada. Já o Kelvin herdou não só a camisa 12 que era do Mike, mas também sua vocação ofensiva, atuando quase como um ala neste elenco do Verdão. É um jogador muito agudo, né, cara? É um cara que ajuda muito no ataque do Verdão. Hoje, ambos os jogadores vivem um ótimo momento técnico e contam com a confiança aí da comissão técnica do professor Abel Ferreira. Se o Kelvin não assumir aí as condições físicas necessárias para ser titular nesse próximo jogo contra o River Plate, o torcedor pode esperar demais do Agustín Giai
pronto para dar conta do recado em mais uma noite de Libertadores lá no Allianz Parque. Quero saber demais se vocês estão confiantes, né? A verdade, cara, é que o Kelvin chegou mostrando um pouco mais de talento com o Giai, mostrando muito mais adaptação ao futebol brasileiro do que o argentino, embora também o argentino, quando assumiu aquela posição de lateral direito, vinha tendo muito boas participações em todos os jogos que ele teve oportunidade. O Kelvin chegou, cara, colocou ele no banco e é um grande feito do Kelvin, tá? Porque vem jogando muito bem, baita contratação do Palmeiras, o Kelvin e também o Giai, né? Que chegou, demorou um pouquinho, mas já assumiu aí a posição de titular na lateral direita, pelo menos alguns jogos este ano. O que tá fazendo alguns clubes da Europa e também aí de outros lugares do mundo, ó, ficarem de olhos bem assíduos em cima aqui, ó, do argentino, tá? Quero saber muita opinião de vocês, se vocês acham que o Palmeiras está muito bem servido nessa posição. Lembrando que a gente tem o lateral Gilberto também, que joga muita bola, tá na base do Palmeiras e pode aparecer, pintar nesse time titular a partir do ano de 2026. E vamos falar aqui agora de uma parada, Palestrino, que pra mim, pelo menos alguns meses atrás, pelo menos 4, 5 meses atrás, era algo inimaginável. Só que agora é de total justificativa o que está acontecendo em relação a este atacante que está na sua tela. Ele deu um salto gigantesco de potencialidade e de valor futebolístico nos últimos jogos que ele teve pelo Palmeiras e também devido à mudança no esquema tático do Palmeiras. Graças a Deus o Abel Ferreira acabou com aquela teimosia de jogar com pontas, né? Vocês viram que no sábado passado, no jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras voltou para aquele esquema fatídico de 4-3-3, né? Com 2 pontas agudos. Só que se os pontas eles não levam a bola, não vai para cima, não dribla os caras, esse time não é efetivo. E vocês viram que o Palmeiras sofreu aí no primeiro tempo contra o Fortaleza, né? Teve algumas dificuldades para construir jogadas, ficava muito a bola no pé dos zagueiros. Vixe, a gente viu aquela novela que a gente viu aí há alguns anos no Palmeiras que deixa todo mundo irritado. Só que quando o Palmeiras vai pro 4-4-2, 2 meia atacantes, ali um volante, um meia de ligação ou 2 volantes, como vocês preferirem, e aquela fila de 4 jogadores na defesa, o Palmeiras é outro, principalmente com a atuação de gala que o Flaco Lopes vem tendo junto com o Vitor Roque no ataque. Hoje, né, não tem como mudar mais. Esse é o time titular do Palmeiras com esses 2 atacantes. E é nessa toada que eu quero dizer para vocês que o Verdão encaminhou a renovação de contrato com o atacante Flaco Lopes nos últimos dias. O argentino é um dos destaques e artilheiro do maior campeão do Brasil na temporada de 2025 com 17 gols marcados. Segundo a apuração aí do portal Nosso Palestra, as partes finalizaram os últimos detalhes para que o jogador assine um novo vínculo válido até dezembro de 2029, né, até o fim desta semana, né, deve ter aí esse contrato assinado, efetivado e divulgado para a mídia. O atleta terá aí uma melhoria salarial, segundo o Nosso Palestra, tido como merecida por conta do atual momento vivido por ele. As tratativas foram rápidas e sem nenhum entrave, enfatiza o pessoal do Nosso Palestra, dizendo também que a diretoria de futebol do Verdão traçou, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, a intenção de ampliar o contrato do jogador. O processo foi muito acelerado por conta da convocação dele e do número de sondagens de outros clubes na última janela de transferências. A fase artilheira de Flaco Lopes, sondagens de clubes de fora do país e a presença na convocação da seleção argentina para as próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo fizeram com que a diretoria do Palmeiras, né, se movimentasse nos bastidores e tratasse a renovação de contrato como parte do planejamento de valorização do Flaco Lopes. Ele não deve ficar no Palmeiras até 2029, tá, gente? Aqui tá muito claro, é isso que eu tô passando para vocês, informações colhidas do Nosso Palestra, de que esse contrato longo com ele até 2029 é para subir a multa do jogador, né, dando uma valorização para ele salarial também, que é muito bem-vinda, né, dica-se de passagem, né, Flaco Lopes? Aí, eu tá fazendo até um joinha para vocês. E aquilo, cara, se vier sondagens na próxima janela de transferências, o Palmeiras vai poder barganhar um dinheiro a mais por esse jogador. Lembrando que a gente pagou muito caro por ele na época que ele foi contratado. Em 2025, para a gente finalizar essa parte,
Flaco Lopes soma, como já disse, 17 gols e 4 assistências em 47 jogos. O atacante é o principal goleador da equipe no ano e está a 5 gols de repetir a marca conquistada em 2024. Certamente ele vai bater a marca do ano passado. Quando anotou, no caso, né, ano passado, 2024, 22 gols e teve a temporada mais goleadora de sua carreira no futebol. Opinião para vocês, tá? Falei no começo que era inimaginável uma renovação contratual com o Flaco Lopes há uns 5 meses atrás. Eu sou um crítico aqui, eu não vou ser hipócrita não. Eu fui muito crítico ao Flaco Lopes. Lógico, quando ele teve atuações boas a gente também elogiou, mas ele somava mais atuações, na minha opinião, ruins do que atuações boas. O Abel parou com a teimosia, começou a jogar com 2 atacantes, tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes, e ambos estão se potencializando no ataque do Palmeiras, deixando a gente muito esperançoso para pelo menos levantar um título ainda este ano. Quem sabe até 2, hein? Quem sabe? Não sei se eu tô sonhando demais. Mas agora, a renovação com o Flaco Lopes, para mim, é muito justificável. Quero saber o que vocês acham aí. Usa aí o espaço para comentários, palestrinos. Quero saber se vocês estão felizes com essa atuação do Palmeiras aí de correr atrás na renovação contratual do Flaco Lopes. Valorizar o passe dele e, quem sabe, ter aí um lucrinho em cima do atleta nas próximas janelas de transferência. Você pode ter certeza, Vitor Roque, Flaco Lopes, outros jogadores aí no elenco do Palmeiras vão ter sondagens, tá? Principalmente os meninos da base na próxima janela de transferência. E pra gente finalizar esse vídeo da manhã de terça-feira pra vocês, ó, vamos falar dessa figura aí tão polêmica nos últimos anos, mas ao mesmo tempo que polêmica, muito vitoriosa, tá? O palestrino não pode esquecer as conquistas que o Palmeiras teve no comando do Abel Ferreira, tá, cara? Eu não sou ingrato, tá, Abel? Eu lembro de tudo que você fez pelo Palmeiras e eu torço demais, já que você ainda é o técnico do Palmeiras, que você dê a volta por cima novamente de todas as críticas que você recebeu, até mesmo desse canal de minha parte, porque eu acredito que você mereceu. Mas eu tô torcendo pra você dar essa volta por cima, para você levantar outros títulos com o Palmeiras e voltar até aquela torcida engajada, unânime, aquela torcida feliz, porque você novamente tem a capacidade de colocar o Palmeiras de novo na prateleira de cima. Pô, na verdade nunca saiu, né? Mas quando eu digo na prateleira de cima, é na conquista de títulos importantes que o Palmeiras não venceu nos últimos 2 anos que se passaram. Esse ano isso pode acontecer e as chances são muito grandes. E por que eu tô falando isso, palestrino? A renovação de contrato do professor Abel Ferreira segue aí em pauta no Palmeiras e a diretoria de futebol do Palmeiras aguarda o comandante para ampliar o vínculo para as próximas temporadas, né? Assunto amplamente tratado aqui no canal e também nos principais veículos de mídia que vocês podem ter acesso aí na internet e na televisão, né? Segundo o portal Nosso Palestra, o empresário do Abel Ferreira, o tal do Hugo Cajuda, estará em São Paulo a partir desta terça-feira, hoje, dia 23, e vai assistir ao confronto contra o River Plate na quarta-feira, pela volta das quartas de final aí da Conmebol Libertadores. Hugo Cajuda está no Brasil para tratar de diversos temas relacionados aos seus representados e a renovação de contrato do Abel Ferreira deverá, palestrino, ser abordado com Dona Leila Pereira e Anderson Barros. A expectativa da diretoria, por parte, né, toda aí do Palmeiras, é que as conversas avancem e uma definição aconteça ainda nesta semana, tá bom? A presidente do Palmeiras atendeu, acredita ela, né, todos os pedidos que o professor Abel Ferreira fez aí para a montagem deste novo elenco do Palmeiras. Alguns nomes que foram contratados foram pedidos pelo comandante português e outros, como o caso do Andrés Pereira, foram aí contratações, vamos colocar aqui entre aspas, da presidente, segundo aí as falas do Abel Ferreira, para preencher algumas lacunas que a gente tem nessa equipe, ou pelo menos tinha, né? O planejamento traçado pela diretoria de futebol do Verdão e da comissão técnica era de realizar grandes investimentos em 2025 para que, nos últimos 2 anos de mandato da Dona Leila Pereira, apenas acertos pontuais no grupo fossem realizados nas próximas janelas de transferências. E aqui tem um dado muito importante que eu falo para vocês, uma opinião própria. Olhando essa matéria que o Nosso Palestra publicou, a gente pode ter uma noção de que o Palmeiras não vai fazer grandes movimentos então, hein?
não esperem aí muitos jogadores chegando no ano de 2026 e 2027. Para a diretoria do Palmeiras e até para o Abel, né, pelo que a gente está percebendo, a base do elenco para este ano e para os próximos 2 anos já está montada. O Palmeiras só vai fazer aí alguns acertos pontuais caso sejam necessários nesses anos que virão, tá bom? Pra gente finalizar, a Leila também entende que cumpriu todos os desejos do Abel Ferreira, a gente já falou isso aqui, a gente reitera, né? Seja na contratação de jogadores e também do novo contrato oferecido até o fim do ano de 2025, né? Agora resta ao treinador assinar este acordo e continuar no Palmeiras por mais 2 anos, conforme alinhado entre as partes. Houve aí algumas informações dizendo que ele queria somente a renovação de mais 1 ano, permanecer no Palmeiras até 2026, mas eu tenho certeza que a Leila vai forçar a barra para ele ficar até 2027. A verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer, mas se eu tiver que chutar, eu acredito que ele vai renovar com o Palmeiras. Se o Palmeiras tiver uma boa atuação contra o River Plate nessa próxima quarta-feira pela Libertadores da América, as chances aumentam muito para que a renovação dele saia ainda nessa semana ou quem sabe na semana que vem, tá bom? Posta aí nos comentários, já falei para vocês minha opinião sobre isso. Para mim o trabalho do Abel continua na mesma, ele precisa ser avaliado até o final do ano. Vamos ver o que esse Palmeiras alcança, né, e faz até o final do ano para justificar uma renovação contratual. Se eu fosse o diretor do Palmeiras, eu faria isso, mas eu não sou. Então eu tô aqui somente dando minha opinião. A dona Leila, o Abel perdendo, o Abel ganhando, levantando enfim, dependendo do que aconteça esse ano, a Leila quer o Abel até 2027. Quero saber muito a opinião de vocês. Para quem não opinou nesse canal, opine aqui embaixo nos comentários. E para quem já opinou, opine novamente, porque talvez aí o seu comentário possa ter passado batido nos vídeos passados, eu não vi. E aí, quem sabe dessa vez eu consiga ler. A galera comenta bastante, eu fico muito feliz. E às vezes, gente, não dá para responder todo mundo, até peço perdão para vocês. Mas ó, usa o espaço aí para comentários. Você ajuda muito o canal quando você traz a sua opinião, que é muito importante, e sempre que eu tenho um tempo, eu venho e respondo vocês. E desta forma, Palestrino, volto aqui com vocês, depois de uma semaninha, finalizando, né, esse vídeo da terça-feira, falando no nosso Palmeiras. Tenho certeza que você está muito feliz aí do outro lado, eu também estou, e com essa felicidade é que eu conto, Palestrino. Se inscreve no canal, se você gosta de falar de Palmeiras, se você gosta de opiniões, se você gosta de principalmente ficar aí sempre abastecido das principais informações, especulações também a gente traz e comenta aqui no canal. Se inscreve, velho, não perde tempo, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações, não esquece o seu like se você gostou desse vídeo e também se você assiste a gente pelo celular, não esquece do botãozinho do hypar, você ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Que o Papai do Céu abençoe demais aí essa terça-feira de vocês, eu volto no próximo vídeo quando aparecer notícias do Verdão e avante palestra!